Bom dia, nono ano! E aí, galera, como é que vocês estão? 11 de maio, segunda-feira. Tem aluno me devendo exercícios, não está enviando para a plataforma. O que está acontecendo com vocês? Está em tempo ainda, hein, gente? Vamos enviar essas atividades, tudo é avaliativo. Vocês sabem que tudo isso o professor está contando como pontuação, participação. É muito importante que vocês interagem com a gente, que vocês perguntem, que vocês tirem as dúvidas de vocês. Lembrando que a nossa aula agora é somente às segundas. Então vocês têm do horário de 7h30 até as 13 para tirar as dúvidas comigo na segunda-feira. Enviar as atividades, tá ok? Tô aguardando aí uma galera aí, hein, que tá sumida, hein? Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje solicitando, né? O livro Paradidático. Procura-se um coração. Essa atividade do livro, né, que tem uma folhinha, né, que vem dentro dele, que é para vocês responderem depois da leitura. Essa folhinha vocês têm que enviar para a plataforma, tá? Esse livro eu já tinha passado para vocês faz tempo, mas aí por conta da pandemia, né, não teve como pegar com vocês essas folhinhas, mas quem fez pode enviar para a plataforma e quem não fez vai ter um prazo de 15 dias, de 2 semanas para fazer e entregar, tá bom? É uma leitura rápida, dá para fazer tranquilamente, né? Então, eu estou aguardando dia 25 de maio na plataforma essa atividade. Quem já fez, quem já sinalizou, quem já me enviou pelo WhatsApp, por favor, envie novamente, mas pela plataforma, que lá fica tudo registrado as atividades de vocês, tá bom? Procura-se um coração, livro paradidático para o dia 25 de maio, valendo nota. Bom, vamos começar a nossa aula agora, fazendo a correção, né, do livro. Vamos fazer logo PT, produção textual, que foi da 32 a 34. Vamos lá, página 32. Número 1. As hipóteses que você havia levantado antes da leitura do texto se confirmaram? Comente com seus colegas. Então, é uma resposta pessoal, mas fica visível ali que estava disposto, né, a realizar uma cirurgia. 2. Assinale a afirmativa correta. O ser humano deve estar em primeiro lugar sempre. 3. Observe o tempo verbal, relacionando com a finalidade com a qual essas leis foram apresentadas. Então, nós estamos no presente do indicativo e essas leis, elas mostram os princípios e as atitudes que os robôs devem ter em relação ao ser humano, sempre protegendo e respeitando. 4A. O que o robô respondeu? O robô respondeu que gostaria de ser melhor cirurgião. B. Por que ele aceitava a sua condição? Porque ele foi criado e programado para isso, né? Ele tem essa habilidade específica, mas ele foi programado e foi criado, programado para receber ordens, realizar atividades diversas. 5A. O que a descrição física de Andrew sugere? E por quê? Então, sugere que ele é um ser humano que, uma vez que caracterizado, à semelhança de um homem. B. Transcreva trechos do texto que comprovam sua resposta. Vamos prestar atenção aqui que eu vou ler para vocês analisarem para ver se está tudo certinho aí nas respostas de vocês. O cabelo era liso, castanho claro, meio ralo, não usava barba.
Dava a impressão de que acabara de fazê-la, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas em tecidos de veludo. Lembrando, gente, que eu sempre falei com vocês na sala de aula e continuo falando, as respostas que são retiradas dos textos, elas têm que serem escritas entre aspas. Muito bem. C. O que essas características de Andrew revelam em relação a ele e aos demais robôs? Então, revela que ele tem características diferentes da deles, né? Pois ele apresenta características de ser humano. Vamos lá. 1A. Qual dos elementos da narrativa mais se destaca no texto? E por quê? No caso, o personagem principal é Andrew, né? Visto que toda a história ela gira em torno dele. Qual é o foco narrativo desse conto? O foco narrativo, gente, é em terceira pessoa. É o narrador observador. E que efeito isso causa na narrativa? Isso causa um efeito em que os fatos, né, eles sejam apresentados ao leitor de uma forma mais ampla, né? Não tem aquela subjetividade do narrador personagem, sim de uma forma mais ampla. C. Que acontecimentos desencadeia toda a história? O fato do Andrew ir até um médico e solicitar uma cirurgia. Como assim, gente? Como é que um robô vai ao médico e solicita uma cirurgia, né? Bom, a última página, página 34. 2A. Que informações aparecem na introdução do texto? Na introdução, o Andrew, ele é apresentado ao leitor, né? E ele é revelado onde ele está e o que ele pretende fazer lá. B. Após a introdução, inicia-se um conflito no conto. Identifique-o. Andrew revela ao cirurgião o desejo de fazer uma cirurgia. E o médico afirma não entender os seus motivos, mostrando-se inclusivamente espantado, né? Não tem o que entender ali, né? Um robô querer fazer uma cirurgia, né? C. Após o conflito, o que segue é o clímax do texto. Correto. Momento de maior tensão. De que forma isso ocorre na história? O Andrew, ele questiona o cirurgião se o cirurgião não gostaria de se tornar humano. Que é uma grande reflexão, né? Porque é feita sobre os sentimentos do Andrew e a confusão que isso pode causar para o cirurgião, né? A última questão, vamos lá. O desfecho da história é marcado por uma quebra de expectativa. Explique do que se trata e por que esse final foi inesperado. Então, trata-se de uma revelação de que Andrew é um robô, né? Porque toda a sua caracterização de cabelo, muito bem vestido, muito bem arrumado, né? Indica que, né? Acaba indicando que ele não é um robô, mas enfim. Trata-se da revelação de que Andrew é um robô, assim como médico, né? Então a revelação ela acaba sendo inesperada, porque o médico até esse momento achava que o Andrew era um ser humano. Interessante, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente eu gostei. Bom, terminando a correção do livro de PT, vamos à correção do nosso livro, do nosso módulo 2, na página 42, que foi sobre o editorial. 1A. Identifica o tema discutido nesse texto. O tema discutido é o crescimento do uso dos livros digitais e das vendas pela internet. B. Qual é a posição do jornal
o Estado de São Paulo, sobre o tema proposto. O jornal ele concorda com a ideia de que as livrarias físicas proporcionam uma experiência cultural única. C. Em qual parágrafo identifica-se a introdução do texto? Nos 2 primeiros parágrafos. 2A. De acordo com o editorial, nosso país apresenta um número suficiente de livrarias? Não. Né? A Unesco ela até recomenda, né, que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. Mas no Brasil não acontece isso, né, pessoal? B. O que esses dados revelam com relação à leitura em nosso país? Os dados revelam que os brasileiros eles leem pouco, muito pouco. Página 43. Identifique qual das regiões brasileiras apresenta o maior número de livrarias. Na região sudeste. E o que esses dados evidenciam? Então, evidenciam... Não, bom, só um minutinho. Na região sudeste, o maior. E na região nordeste, na região norte, menor, tá? Sudeste maior, norte menor. Vamos lá. O que esses dados evidenciam? Evidenciam, gente, que existe uma desigualdade grande no país. No caso, quando se refere à leitura. 3A. Por que ele acredita nisso? Então, ele acredita que por causa dos livros digitais, com o tempo, cada vez mais as pessoas elas vão migrar para os e-books. Em quanto tempo ele acredita que a migração para os e-books ocorre? Segundo ele, em 3 anos. 4. Que exemplo o editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas sofrerão com o crescimento dos livros digitais? Então, são as experiências, né, pelas quais eles passaram nas livrarias nos Estados Unidos. 5. O escritor e crítico literário apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Ok. Que argumentos ele utiliza? Ele utiliza que tem as livrarias, elas têm a função de permitir a descoberta dos livros. Interessante, né? 6. Assinale as estratégias. Dados estatísticos, opiniões de especialistas e dados comparativos. Vamos para a nossa última página de correção. Vamos lá. Foram apresentados 3 fatos. Então, nós vamos dar as 3 opiniões. Do primeiro fato, a opinião. As livrarias físicas oferecem uma experiência cultural única. Do segundo fato, a crise das livrarias estadunidenses está ainda longe de ser superada. Terceiro fato, terceira opinião. Se for pela vontade dos leitores, as livrarias físicas devem durar para sempre. B. Por que apresentar argumentos é essencial em um editorial? Porque esses argumentos eles servem para a sua defesa, para defender, né, e comprovar as ideias propostas. 8. Marcar a resposta retomada dos principais aspectos apresentados no texto. Bom, gente, terminando a nossa correção da nossa última aula. Espero que todos vocês tenham acompanhado, tenham feito a correção. Vamos prestar atenção, tá? Que nós vamos estar entrando em conteúdo novo, que é estrangeirismo e pronome relativo. Estrangeirismo é o uso de palavra, expressão ou construção estrangeira que tem ou não equivalente. É o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. Nós estamos, assim, carecas de conhecer essas palavras, né?
São palavras que estão no nosso dia a dia. Check-in, backup, design, pendrive, chip, software, hardware, enfim, entre outras palavras, né? Então nós chamamos isso de estrangeirismo. Estrangeirismo são essas palavras que são originadas de outras línguas que são introduzidas no nosso idioma. Pronome relativo. Os pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles, substituindo no início da oração seguinte. O jogo será no domingo, o jogo decidirá o campeonato. Reunindo essas duas orações, o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Então, eu não preciso ter a repetição do jogo, o jogo. Então, foi usado o pronome que, o pronome relativo. Vamos analisar aqui, vamos observar que na próxima página aqui nós temos vários pronomes relativos. Vamos lá. O que refere-se ao qual, que retoma pessoas ou coisas. Quem, sempre antecedido de preposição, retoma somente pessoas. O qual, retoma pessoas ou coisas. Onde, retoma somente lugar. Cujo, liga dois substantivos, estabelece ideia de posse. No livro de vocês tem bastante atividade, tem bastante exemplos aí relacionados a esses pronomes relativos. A gente também tem um aqui também, ó. Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Errado, pois o perfil não é lugar, né? Então, tem por que dizer onde. Outro exemplo aqui, foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres. Então, cujo está se referindo o quê? Aos troncos das árvores. Então, portanto, essa resposta aqui está correta. E nós também temos os pronomes relativos que são variáveis e invariáveis. Variáveis são aqueles que são variáveis no gênero masculino e feminino e no singular e no plural. Os invariáveis não sofrem flexão. Ó, masculino, o qual, os quais. Feminino, a qual, as quais. Masculino, cujo, cujos. Feminino, cuja, cujas. Masculino, quanto, quantos. Feminino, quanto, quantas. E as invariáveis que não sofrem flexão, nem de número e nem de gênero. Que, quem e onde. Bom, tá numa atividade para vocês fazerem hoje sobre esses pronomes relativos. É uma matéria fácil, só que requer assim um entendimento, requer que vocês leiam bastante para que vocês entendam e observem qual o pronome relativo que pode ser usado naquela questão, tá ok? Aguardando vocês enviarem as atividades, tá bom? Para a plataforma. E qualquer dúvida, gente, é só vocês me chamarem, tá? Segunda-feira, das 8 às 13. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula, que é dia 18. Um beijão, gente. Tchau, tchau.